Boa noite, amigos queridos do coração. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Estamos aguardando os nossos amigos chegar. Carol, seja bem-vinda. Livinha, que estava comigo agora pelo Encontro Espírita. Morgana, sejam bem-vindas vocês. É uma alegria muito grande contar com vocês, como sempre, nas nossas reflexões que a gente faz com muito amor e carinho. Vou fixar o comentário primeiramente, depois eu faço a chamada dos nossos amigos. Então vamos lá. Enquanto a gente aguarda aqui, nós vamos fazendo os nossos convites aos nossos queridos amigos que sempre estão conosco. Claro, né? De acordo com as suas disponibilidades. A gente sabe que nem sempre é fácil para todo mundo podendo estar aqui conosco todo o tempo, né? Mas a gente fica feliz com vocês estarem aí com a gente para as nossas reflexões, que aí fica sempre mais gostoso, mais leve, né? Então estamos aqui, deixa eu terminar aqui. Estamos quase finalizando e pronto. João Carlos, boa noite. Tudo bem com você? Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu tirar a música aqui. Então, saímos agora há pouco de uma live pelo Encontro Espírita, juntamente com a nossa querida amiga Lívia, aqui de Araraquara. Foi uma live muito gostosa, muito alegre, muito gratificante, porque, na verdade, é isso que tem que ser, né? As lives têm que ser de forma leve, de forma alegre, que traga também bastante reflexão para a gente, né? Boa noite, Elizabeth, boa noite, nosso querido Sávio. Seja bem-vindo também conosco. Nós estamos aqui entrando pelo nosso perfil para a gente poder acompanhar com melhor clareza os comentários, né? Então, estávamos agora há pouco terminando uma live pelo Encontro Espírita. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. E nós falamos lá um tema muito interessante, adversários e nós. Maga, boa noite, seja bem-vinda também conosco. E nós fizemos uma ótima reflexão, o Alan, filho da Lívia, fez a prece de abertura, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir. João Carlos, eu te mando o link depois para você. Já subi o vídeo lá para o YouTube do Encontro Espírita, depois eu te passo, então dá para você assistir com mais tranquilidade. Né, Elizabeth? Faz parte, a gente tem sempre coisas para resolver, e quem não tem coisas para resolver, né? Quem não tem? Todos nós temos as nossas dificuldades do caminho, né? Não é porque a gente está aqui na Seara Espírita que a gente fala, bom, agora então estou tranquilo, sereno, não. Sabemos que não é assim, né? Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Então, amigos, nós temos uma mensagem, ela é um pouco grande, né? Mas ela é bem profunda, como sempre, né? As mensagens do Jerônimo. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Isto aqui, pronto. O Instagram dá umas estremecidas de vez em quando, mas tudo bem. Então, olha só, eu estava vendo aqui, dando uma olhada aqui nas nossas mensagens. Mensagem de número 82, desde que nós começamos esse projeto em dezembro. Eu não lembro exatamente quando foi, mas se não me engano foi meados de dezembro que nós começamos esse projeto. E estamos já 82. E pelos meus cálculos aqui que eu estou fazendo, 82 vai dar 93 lives desse projeto Escalada de Luz. Porque o objetivo nosso é estarmos terminando no dia 4 de maio, para dia 5 estarmos fazendo uma live de estreia, não é bem estreia, mas de lançamento do novo projeto. Estamos conversando com algumas amigas aí, que vamos fazer um trabalho em conjunto. Então, provavelmente no dia
5 de maio nós vamos estar fazendo uma live interativa, divulgando o projeto que vai começar efetivamente no dia 6 de maio, tá? Então fiquem antenados que dia 6 de maio nós começamos esse novo projeto. Então, mensagem de número 82. Mensagem 82 intitula-se Sexo e Responsabilidade. Jerônimo é sempre muito cauteloso nas suas palavras. Ele coloca para nós um caráter de uma forma assim, uma advertência, uma reflexão em relação a um tema tão complexo como o sexo. E vejam como ele já vai começar a sua mensagem. Sexo e responsabilidade é o título. E aí ele vem assim: a vida em toda parte se nos revela harmoniosa e perfeita. É verdade, né? A nossa vida, ela é harmoniosa e perfeita. Infelizmente, nós complicamos. Nós fazemos a nossa vida meio que estranha. A gente costuma dizer que a vida é relativamente simples. Nós que complicamos pela nossa forma de ser, de pensar e de agir. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Aí ele vai continuar dizendo assim: o homem ser consciente, ou seja, né, dotado de consciência e dotado de livre-arbítrio, com direito à livre escolha das próprias ações, será sempre um grande responsável. Então vejam, se nós somos dotados de consciência, somos dotados de livre-arbítrio e temos direito à livre escolha das nossas próprias ações, nós não podemos relegar a responsabilidade dos nossos atos ao acaso, a qualquer justificativa menos plausível, quando a pessoa às vezes se fala assim: não estava no meu normal, estava fora de mim. Tá, naquele momento você poderia até estar fora de si. Mas, vejam, nós somos dotados de quê? De consciência e de livre-arbítrio. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Se somos dotados de consciência e livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas ações. Então não dá para terceirizar. Falar: não, eu não sabia que é errado, eu fiz sem querer. Não tem isso. Não tem isso, né? A Luciana é de Itaquacetuba. Que legal, Luciana. Seja bem-vinda com a gente aí, participando desse projeto, que é um projeto leve e solto que a gente faz dessas mensagens sobre o livro Escalada de Luz do Jerônimo. E aí ele vai continuar dizendo para nós o seguinte: entre todas as atitudes em que o discernimento nos pede exame antes de proceder, imaginamos a mais grave de todas, pela hora de conturbação que atravessamos e que envolve o sexo. Bom, ele está dizendo que as nossas atitudes elas exigem discernimento e pede o exame, né? Antes de você empreitar um relacionamento sexual com uma pessoa, né? Você pensar em todas as possibilidades daquele relacionamento que pode gerar, né? É uma situação que envolve, nós não somos animais, ainda trazemos traços instintivos, mas nós temos a razão. Nós não podemos andar como os animais despreocupadamente e se relacionando pura e simplesmente pela procriação. E aqui a responsabilidade nossa, ela é grande. E vai aonde que ele vai dizer para nós? É preciso que nos conscientizarmos de que, seja dentro ou fora do casamento, olha só, a amplitude da relação. Não existe ligação entre o homem e uma mulher sem que para ambos a lei de causa e efeito vigore rigorosamente. Tá. Seja do campo afetivo, seja do campo sexual, não dá para você dizer que você se relaciona com uma pessoa e que você não traga para esse relacionamento ligações de cunho
que você acaba se comprometendo. Sim, a gente se compromete. E vejam, tão ditado, tem uma mensagem de André Luiz que é muito clara. Coloca para nós assim: não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa assumir. Tá bom, às vezes você até quer, mas por alguma circunstância inerente à tua vida, você não pode assumir aquele relacionamento, aquele compromisso afetivo ou aquele compromisso sexual com outra pessoa. Então, em matéria de relacionamentos afetivos, relacionamentos sexuais, impõe, sem sombra de dúvidas, a mais completa, que eu diria assim para vocês, a mais completa sinceridade nas relações. Ser o mais abertos possíveis, para que não crie expectativas falsas em quem quer que seja. Isso é fundamental. O João Carlos, né, como sempre, o nosso querido amigo, sempre nos orienta aqui. Ele está dizendo que no livro Vida e Sexo, Emmanuel traz alertas pertinentes nesse sentido. Muito bom. Esse livro é fantástico, João Carlos. Recomendo, sim, aqueles que não o leram, que façam essa leitura. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Então vejam a responsabilidade nossa em qualquer tipo de relacionamento. Os nossos relacionamentos, eles têm que ser conscientes daquilo que nós estamos nos envolvendo. E ele vai dizer para nós assim: as chamadas lesões afetivas podem ocasionar loucura, obsessão, suicídio, aborto criminoso ou levar a pessoa lesada à fuga pelo álcool ou pela droga, numa tentativa infeliz de autoconhecimento. Realmente, né? As pessoas às vezes se embrenham num campo e fica muito difícil para depois ela sair. Principalmente, tanto nas relações afetivas, como também nas relações sexuais. Quando há um envolvimento e a pessoa se entrega, às vezes, de corpo e alma numa relação, e aí ela acaba sendo, digamos, enganada, iludida, pode cometer atrocidades, pode comprometer a sua vida. E se nós olharmos a literatura espírita, tantas e tantas histórias que são relatadas nos livros, nos romances, a gente vê situações que comprometem não só a existência atual, mas também várias existências para frente. Quantas e quantas pessoas às vezes se deparam por situações que levaram a pessoa a abortar, levaram a pessoa a cometer um ato de desatino, dando cabo à própria vida, porque não se sabe, hoje as relações estão um pouco mais abertas, elas estão um pouco mais flexíveis, não é? Mas antigamente, se você voltar 30 anos atrás, por exemplo, havia grande preconceitos em relação a determinadas situações. Uma mulher não poderia ter um filho sem que ela fosse casada. O preconceito imperava de forma gritante. Então era a desonra daquela pessoa. Então, às vezes, ela cometia um suicídio porque ela não conseguia superar aquela dificuldade que estava acontecendo ali para ela naquele momento. E muitas vezes ela acabou sendo enganada por uma pessoa, foi iludida. Ah, mas não sabia. Olha, gente, não dá para julgar, né? A gente não está aqui para fazer julgamentos de quem quer que seja. Essas consequências desastrosas são descritas por André Luiz em Sexo e Destino. Olha, João Carlos é o nosso nerd, como a Martielli fala. Eu agradeço, João Carlos, imensamente a sua contribuição, que ela vem encaixar, trazendo a referência desses livros num tema assim tão importante, né? Tão oportuno. Olha só, o Sexo e Destino de André Luiz, ele vai colocar todas as consequências desastrosas dessas vivências. Então vejam, é muito importante que a gente tome consciência, né? E ele continua dizendo assim, ó: cuidado, não faça do sexo uma arma, pois ninguém é fantoche de ninguém. Não só o sexo, mas também as ligações afetivas. As pessoas podem, às vezes, ser enganadas, ser iludidas. Boa noite, nossa querida professora espírita. Seja bem-vinda. Então, da mesma forma que ele fala assim, não faça do sexo uma arma, pois ninguém é fantoche de ninguém. Brincar com os sentimentos dos outros, gente, isso é a pior coisa que pode existir.
A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. E compreender também que do outro lado existe uma pessoa às vezes carente, necessitada de uma palavra amiga, e às vezes aquela palavra doce, melodiosa, vai levando a pessoa numa situação que ela às vezes estava fragilizada. E aí vem uma pessoa com a sua, entre aspas, com a sua lábia e já induz alguma situação. E isso vale para os dois lados, viu? Não é dizer que a pessoa que está... É que a gente sempre referencia mais a situação do homem em relação à mulher, mas a recíproca é verdadeira também, não com tanta intensidade, mas sim, hoje em dia, pode haver sim um envolvimento maior, de um comprometimento da mulher em relação ao homem e levando também, às vezes, a ele cometer uma situação que não é muito oportuna. E aí ele vai deixar aquela frase marcante para nós. Se você não pretende continuar no campo da responsabilidade com esta ou com aquela pessoa, então por que começou? Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. Olha só, às vezes, tudo bem, a gente não está aqui para fazer juízo de valores, julgar quem quer que seja. Tá, às vezes você vai conhecer uma pessoa, você está naquela fase do conhecimento, é natural. Mas quando você já conheceu a pessoa, você analisou, fez seu juízo de valores em relação às atitudes, aos pensamentos, ao comportamento dela. Não vai ter continuidade, você percebe que aquilo não vai fluir, é importante que você desista. Não fique alimentando esperanças, criando falsas expectativas na vida da pessoa. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Então é fundamental que a gente seja o mais autêntico, o mais sincero possível. Não só com outra pessoa, mas também e principalmente conosco mesmo. Conosco mesmo. Olha só, o João Carlos sempre nos trazendo exemplos fantásticos. Para termos... deixa eu ver, João Carlos, que aqui ficou difícil para ler, tem que ver por aqui. Para termos uma ideia dos compromissos reencarnatórios assumidos, temos Loucura e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Olha só. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Então, olha, vários livros que o nosso querido João Carlos está colocando aqui para nós. Boa noite, Flavinha. Ele está colocando livros fantásticos que conjugam e muito com esse tema que nós trabalhamos, sobre o sexo e a responsabilidade. Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Vida e Sexo, e o outro João Carlos que eu perdi aqui, Sexo e Destino, de André Luiz. São livros que retratam a questão sexual de um ponto muito próprio, sem aquela roupagem preconceituosa, de tabu, de quem quer que seja, né? É uma linguagem franca, direta, que Emmanuel, André Luiz e o Manuel Filomeno de Miranda nos mostra de forma clara qual é a nossa responsabilidade. E vejam que a energia sexual é uma energia como é que eu diria? Poderosa. A potência que gera é muito grande. Então é importante que você também tenha consciência disso. E não vá utilizar as energias genésicas de forma destemperada. Utilizá-la com racionalidade, utilizá-la com amor, com carinho, com, acima de tudo, caridade para com o seu semelhante. E não fazer ninguém de brinquedo, de instrumento dos nossos deleites. Continua dizendo ele aqui. Olha só, uma ligação sexual não é como fazer uma visita a um parque infantil, ou como se brincássemos de ciranda cirandinha. A lei da reencarnação cobra rigorosamente semelhantes desvios. Isto porque o ser humano não é um robô ou uma estátua. Olha só. Não é uma brincadeira, né, gente? Quando você vai se envolver, e eu falo não só sexualmente, mas também emocionalmente com uma pessoa, a responsabilidade nossa é grande. É grande. Então, se você não está afim de levar um relacionamento à frente, então tome consciência, seja honesto, não só com a pessoa, principalmente consigo mesmo, principalmente com você mesmo, para que você consiga
colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem pensar que você está utilizando de um artifício, de um artificialismo para conquistar uma pessoa e depois nunca se sabe quais os mecanismos que a vida vai direcionar para essa pessoa. De repente ela está carente, de repente ela está numa situação angustiante, de repente você não sabe. Hoje em dia, por exemplo, boa noite, Julie, seja bem-vinda. Imaginemos uma situação com tanta carência afetiva que tem no mundo e às vezes um ato de gentileza desinteressadamente, a pessoa fala assim, bom dia, querida, tudo bem com você? Você fez um cumprimento gentil, amigável para uma pessoa, mas aquela pessoa está num estado de carência afetiva enorme. Aquele seu querida, aquele bom dia, querida, com a sua voz gentil, você não estava com segundas intenções, ela já começa a imaginar coisas. Ela já começa a pensar, nossa, será que essa pessoa está interessada em mim? Olha o jeito que ele me tratou. E às vezes a pessoa trata assim todas as pessoas. Eu já vi pessoas assim, tratando todas as pessoas que ele encontrava com esse jeito simples, amigável, amoroso. Que quando você fala, oh minha querida, oh meu querido, é um querido do coração. Que às vezes a pessoa não está extravasando aquela relação afetiva, de amizade, de carinho, de troca, de gentileza, para uma outra com a intenção de, digamos, conquistá-la ou fazê-la, como que eu diria, trazê-la, né, para que seja uma pessoa do seu relacionamento, que você vai ter um relacionamento futuro. Pode até ser, sim, mas cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a nossa carência afetiva nos leva a imaginar coisas. Então a pessoa chega para você assim, boa noite, querida, tudo bem com você? A pessoa já imagina, nossa, meu príncipe encantado chegou. Pronto, encontrei o príncipe da minha vida. E não é nada disso, A gente precisa tomar muito cuidado. Também com a imagem mental que nós criamos na mente dos outros. Nós somos responsáveis também. Por quê? Se você cria uma imagem, mesmo que você não estivesse com aquela intenção, mas você cria uma imagem, a pessoa se relaciona muitas vezes com a imagem que você projetou. E aí, entre a realidade e a imagem que você projetou, vai uma grande diferença. Então, por isso, cuidado com as nossas apresentações, não é? Sermos gentis é fantástico, sermos amigáveis, amorosos, sim, sem sombra de dúvida, mas cuidado para não dar uma falsa impressão das suas intenções naquele seu cumprimento. Deixa eu ver aqui que o Carlos falou, o sexo é como água salobra, água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem, e não cessa. Por isso a importância do equilíbrio. Esta é a frase que Divaldo que disse. É verdade, o equilíbrio em tudo, né, Carlos? Não só nas relações sexuais, mas também, principalmente, na nossa vida. Se a gente conseguisse viver no equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não assumirmos posições que a gente costuma dizer para um lado ou para o outro, aquelas posições radicais. E o radicalismo não serve para nada, vocês podem ter certeza. Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda. Esqueci de cumprimentá-la lá no encontro, mas eu vi que você entrou, não deu tempo de te cumprimentar, tá? Seja bem-vinda. Então veja, o equilíbrio é a chave de tudo. É a chave de tudo, tá? Porque às vezes você toma uma atitude muito radical na tua vida, tá? Às vezes nós necessitamos de uma atitude radical para forçarmos um hábito que estamos levando para um lado errado da nossa vida, tá? No primeiro momento, mas depois que você conseguiu sair, chegar mais perto da zona de equilíbrio, aí você vai tentando se equilibrar aos poucos. Boa noite, meu querido Jorge, seja bem-vindo. E ele vai continuar dizendo para nós assim: como brincar com os sentimentos de uma pessoa quando a própria planta nos pede respeito? Olha só, a planta é um ser vivo.
E a gente sabe que se você conversar com uma planta, se você falar com ela, se você dialogar, quando você estiver molhando aquela sua planta, você estiver vibrando energias boas, você está trazendo uma energia salutar. Então, a planta, né? Ele fala assim: como você brincar com os sentimentos de uma planta, de uma pessoa, se a própria planta nos pede respeito? A planta nos pede respeito. Então nós não vamos brincar. Se a gente não brinca com o sentimento de uma planta, que é um ser vivo, jamais devemos brincar com o sentimento de quem quer que seja. Quem quer que seja. Honestidade a toda prova. É se olhar no espelho, ó, olho no olho. Eu estou sendo honesto comigo? Eu estou sendo sincero naquilo que eu estou falando? Se não, gente, seremos que nem os fariseus lá da época de Jesus. Sepulcros caiados, que falam por fora, mas que por dentro toda sorte de podridão. A honestidade, a nossa responsabilidade tem que ser muito mais abrangente, muito mais abrangente. Boa noite, Edi, seja bem-vinda. Então isso é importantíssimo, sermos honestos não só com as pessoas a quem relacionamos, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento sexual, mas também, principalmente, conosco mesmo. Conosco mesmo. Para que você consiga se olhar frente a frente no espelho e não ter vergonha. Porque os outros a gente pode até enganar. A gente consegue enganar os outros. Consegue. Eu estou pensando uma coisa, ninguém sabe o que eu estou pensando nesse momento. A partir do momento que eu verbalizo aquilo que eu pensei, todo mundo toma conhecimento. Só que, por exemplo, a gente pode enganar os outros, mas não consegue enganar a gente mesmo. A gente não consegue enganar a gente e não consegue enganar os amigos espirituais, obviamente, né? Porque o nosso pensamento plasma o quê? Tudo aquilo que estamos pensando. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo. Nosso pensamento plasma, então a gente fica assim, como se, sabe aqueles balãozinhos de fala? É mais ou menos assim, quando a gente está pensando, não tem aquelas bolinhas e tem o pensamento? Os nossos amigos espirituais leem aqueles balões de pensamento. Então não dá para enganar. A gente não consegue enganar. E outra, a gente consegue enganar quanto tempo, quantas pessoas. Chega um momento que a gente não consegue. E a gente costuma dizer o seguinte, né? Que para você ser um bom mentiroso, você tem que ter uma ótima memória. Sabe por quê? Pelo seguinte. Você está falando uma coisa, vamos pensar, eu falo para uma determinada pessoa que eu comprei este livro na livraria do meu centro, tá? Tá bom. Aí eu chego para uma outra pessoa e falo assim que eu ganhei este livro de um amigo meu. Bom, duas pessoas diferentes. Então, um eu comprei na livraria do meu centro, o outro eu ganhei de um amigo meu, tá? Então são duas histórias. Aí vem um terceiro. Eu falo que, na verdade, eu achei esse livro na rua. E eu tenho, às vezes, a pachorra de falar uma situação diferente perto das três pessoas. Aí cada um vai falar, pera um pouquinho. Um, ele falou que comprou na livraria do centro, o outro falou que ganhou no livro, no amigo, o outro está falando que gastou na rua. Pera um pouquinho, qual que é a verdade? Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Qual que é a verdade? Entende? Por isso que eu falo, para ser mentiroso, você tem que ter uma ótima memória, para saber falar sempre a mesma coisa. E a gente não consegue mentir o tempo todo. Não consegue. Então, sermos sinceros, honestos nos nossos relacionamentos. Se de repente o teu relacionamento não está indo bem, seja sincero, converse com a pessoa, explique. Converse. E hoje em dia a gente sabe, né, que muitos relacionamentos estão passando por dificuldades inerentes a esse momento que a gente está vivenciando, é natural, porque você convivia com as pessoas da sua casa apenas então somente quantas horas? 2, 3 horas por dia no máximo. Hoje você convive praticamente 24 horas. Então é difícil, né? Você conseguir ter um relacionamento mais amplo com tanto tempo assim, né? Aí as coisas começam a aparecer. E aí que é o momento da gente se conhecer. E o Jerônimo vai dizer então, para finalizar a nossa mensagem, assim, ó. Reflitamos nas palavras de Jesus. Não façai aos outros o que não quereis
que os outros vos façam. Então, essa é a máxima realmente, né? Não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que o outro faça para a gente. Se não é bom para mim, por que eu vou fazer para o outro? Eu gostaria de passar por uma situação de ser enganado, ser iludido. Obviamente que não. Obviamente que não. Então por que eu vou fazer isso para o outro? Para que eu vou fazer isso com o outro? Então, a questão do sexo é uma responsabilidade nossa. A questão dos relacionamentos afetivos é uma questão de responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pelas imagens mentais que projetamos na vida do outro. E o Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, diz exatamente muita clareza, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, a nossa responsabilidade, cuidado com a quem e que estamos cativando. Tá, você pode nutrir por uma pessoa um carinho, uma amizade, que às vezes transcende a noção de tempo e espaço. Mas nem por isso você vai enganar a pessoa. Você tem que ser sincero, você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro. E verdadeiro principalmente consigo mesmo. E quando você é verdadeiro, quando você abre o teu coração e fala, olha, eu sinto isso, ou eu não sinto isso, a minha vida é assim ou a minha vida é assado, a gente fica mais leve. Que às vezes a gente carrega muito peso, né? Colocando peso nas costas desnecessários. E está na hora da gente mudar. Já passou da hora, né? Já passou da hora da gente mudar. Nós não estamos passando por esses momentos de graça, tá? Não é de graça, não. Tem uma razão muito forte para tudo isso que a gente está passando. Agora, que lição eu vou tirar disso tudo? Como eu vou sair dessa situação? Pior do que eu estava antes ou melhor? Igual eu posso dizer a vocês que ninguém vai sair igual. Isso é uma certeza absoluta. Nós vamos sair transformados. Isso vocês podem acreditar. A transformação é inerente a esses momentos que nós estamos passando. Então, é o momento que a gente costuma dizer, né, uma linguagem muito popular, é o momento de chacoalhar a goiabeira. Como assim chacoalhar a goiabeira? Chacoalhar é aquele chacoalhão que nós estamos tendo para ver qual fruta está madura, qual goiaba está madura para que possa cair. Então nós estamos recebendo esse chacoalhão. E aí nós vamos verificar quem é a fruta que está boa para o doce e quem não está boa ainda, ou quem já apodreceu. É próprio por aí. Deixa eu ver o que o João Carlos falou aqui. Ranieri fala de uma triste sentença na conclusão do seu Libero, Sexo Além da Morte, que são os raros os que querem ser socorridos neste campo. É verdade, hein? É verdade. Realmente, né, João Carlos? Tem muitas situações muito sofridas e o sexo compromete muitas encarnações, quando ele não é utilizado de uma forma responsável, como nos recomenda o Jerônimo. Usar de responsabilidade é fundamental em tudo, em tudo. A nossa vida, nós somos responsáveis por ela. Nós não podemos viver despreocupadamente achando que a gente está vivendo solto aqui no mundo. Existe uma razão, existe uma causa importantíssima para que a gente possa cuidar das nossas relações. Isso é fundamental. Bom, o Jerônimo trouxe então essa mensagem para nós. E para a noite de amanhã, seu livro, desculpa, João Carlos, é seu livro Sexo Além da Morte. E para amanhã, o Jerônimo ainda vai fazer mais uma mensagem para o nosso querido Chico Xavier. É uma declaração de amor que ele fez para o Chico. Intitula-se Eu Amo Você, Chico Xavier. Então amanhã nós vamos estar vendo essa mensagem do nosso querido Jerônimo Mendonça, que carinhosamente fez ao nosso Chico Xavier. Olha só que declaração de amor que ele fez ao Chico. Realmente o Jerônimo tinha um carinho muito grande pelo Chico Xavier. Tinha um carinho muito grande. Praticamente ali ele sentia-se o irmão mais novo do Chico, né? Então fica para nós amanhã então esta mensagem
Eu amo você, Chico Xavier. É a nossa live de número 83, quase terminando o nosso escalada de luz. Como eu falei para vocês, deixa eu ver o que o sábio está dizendo aqui antes de falar aqui. A energia sexual é assim, como tudo que existe, criado por Deus e tem a sua finalidade na criação. No entanto, para dominar esta energia, devemos evoluir moralmente, é verdade. É como a energia da usina, né, sábio? Ela está assim, se você não colocá-la corretamente dentro do direcionamento das redes próprias, ela pode causar um grave acidente. Mas colocada dentro da dimensão certa, da energia, da voltagem certa, ela se transforma numa bênção divina. Olha só, nós estamos trabalhando aqui numa energia de 110 volts, algumas regiões 220. Mas mesmo assim, vocês vejam que não é de 130 mil volts, porque se você colocasse 130 mil volts na sua casa, pegaria fogo, na verdade, né? A energia vinha, pegava fogo até na sua casa. E se a gente tocasse nessa energia, a gente viraria fumacinha. Então é mais ou menos isso. Dá para se fazer uma comparação. Não lembro quem comparou, mas eu já vi uma comparação nesse sentido. Entre a energia sexual com a energia elétrica. Tamanha a força que ela tem. Tamanha a energia que flui tanto de uma como de outra. Então é importante. Então, que estava dizendo a vocês que amanhã nós vamos estar então com essa mensagem. Eu amo você, Chico Xavier. Mensagem de número 83 e nós estaremos praticamente a 10 mensagens do fim do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, que é esse livro aqui maravilhoso. Aqueles que tiverem interesse em adquirir os livros do Jerônimo Mendonça, é só entrar no perfil Jerônimo Mendonça OGD, que significa Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, né? O OGD, da nossa querida Ana Paula, que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la, que eu vou trazer aqui para bater um papo com a gente. E nesse site, no perfil Jerônimo Mendonça, existe um direcionamento dos livros para quem quiser adquirir os livros do Jerônimo Mendonça, que são fantásticos. Além de você estar recebendo esses livros, você está ajudando as obras assistenciais do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi a creche fundada pelo Jerônimo Mendonça quando estava encarnado aqui entre nós. Então é uma oportunidade. Você adquire um livro e faz uma ajuda ainda. Consegue ajudar a Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que necessita sim, sem sombra de dúvidas, de muitas colaborações. E é uma forma da gente colaborar fazendo um bem e sendo presenteado é comprando uns livros lá de Jerônimo. Tem vários livros, mas recomendo todos eles a vocês. Nós vamos então agora para a nossa prece, para nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, peço que coloque um copo com água, rogando a fluidificação, pedindo a Jesus, nos amigos espirituais, a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas também. Nós temos alguns companheiros que nos pediram preces. O nosso querido Jorge, o seu cunhado, partiu para o plano espiritual. Antônio Yoshizaki Fukano, na semana que passou, né? Foi no sábado, salvo engano. E também na cidade da nossa querida Martiele, na cidade de Dores de Campos, vários companheiros, 6 pessoas partiram para o plano espiritual, vítimas da Covid. Carlos, coloca o nome da sua tia, por favor, tá? E imagine uma cidade com 10 mil habitantes, 6 pessoas em 24 horas terem partido. Realmente mexe bastante com a energia da cidade, né? Uma cidade pequena. E a gente pede Vanilda Gomes. Carlos, estou anotando aqui também, tá? Para que a gente possa vibrar por ela aqui. Assim como o Carlos colocou, vocês podem também pensar nas pessoas que estão necessitadas. Boa noite, Marquinho. Estamos terminando a live, mas já vamos para as nossas vibrações, tá? E é o momento que talvez você tenha algum parente, algum amigo que está internado,
que está com dificuldade, passando por dores, com sofrimentos, com angústias também, firma o pensamento em Jesus. Vamos entregar para Ele, pedindo que Ele possa proteger, amparar, dar amparo a essas pessoas que estão necessitadas, tá? Então, eu vou colocar agora a nossa música da Ave Maria, convidando então a todos para que possam entrar em sintonia, né, com a espiritualidade amiga. Boa noite, Imaculada. Nós estamos fazendo as vibrações. Luiz Bezerra da Silva, a Luciana está pedindo também, gente. Luiz Bezerra da Silva. Vocês fiquem à vontade também para... Ele está perdido. Vamos pedir a espiritualidade para auxiliá-lo, né? Vamos pedir a espiritualidade, viu, Luciana? Então, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, imaginarmos que estamos andando numa praia deserta, descalços, sentindo o calor do sol que aqueceu a areia. Vamos caminhando, ouvindo o barulho das ondas do mar que vão se quebrando na praia, sentindo a brisa suave envolver os nossos corações, os nossos cabelos, tocando o nosso peito. Sentindo o aroma que vem do mar, tão agradável, tão prazeroso. Estamos sós, caminhando a passos lentos na praia, olhando ao fundo o pôr do sol, várias cores se quebrando do encontro do sol com o mar, e esta imagem envolvente em nossos olhos. Vamos caminhando ainda, eis que de repente encontramos uma pessoa vindo em nossa direção. Olhamos mais atentamente, não conseguimos visualizar seu rosto porque o sol invade a sua silhueta, mas mais próximos percebemos que é o nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, que olha para nós compassivamente, estende os braços afetuosamente, e nós, à medida de crianças, corremos ao encontro do nosso Mestre. E correndo até Ele nos sentimos abraçados, socorridos, amparados. E dizemos a Ele: Mestre, ampara-nos a cada um de nós neste momento. Auxilia-nos nessas dores, nessas dificuldades que estamos passando. Cada um de nós traz no seu íntimo um pedido muito particular, Senhor. Atenda a cada um deles, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento. Rogamos, Senhor, por cada um de nós que está aqui nesta live, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Rogamos em especial, Senhor, pelo nosso querido Antônio Yoshizaki Fukano, que partiu para a pátria espiritual. A nossa querida irmã Evanilda Gomes, internada na UTI, o nosso irmão Luiz Bestelar, e tantas pessoas que estão necessitadas de um amparo, de um socorro. Socorre também, Senhor,
aqueles irmãos da cidade de Dores de Campos que partiram para o plano espiritual neste final de semana. Dê consolo às suas famílias, dê esperança àqueles que sofrem. Olhe, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, esses queridos amigos que estão na linha de frente, que não medem esforços. Ampara-os, Senhor. Socorre todos eles. Ampara os velhinhos, os órfãos, os presidiários, os desamparados das sortes que não têm um lar a voltar, os nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas. Acolhe o Senhor e nos dê, Senhor, uma noite abençoada, que nós possamos receber, cada um de nós, as melhores vibrações de paz, harmonia, e que essas vibrações possam perpetrar por toda a nossa noite, toda a semana. Rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. E Sara também. Agradeço a cada um de vocês que esteve conosco, que passou por aqui. Desejo sim que a espiritualidade possa, de coração, atender a cada um dos pedidos de cada um de vocês, na certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos e que também o nosso Mestre Jesus nos disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Conduze-nos, Senhor, assim, ao seu aprisco de luz, para que a gente possa estar em paz, em harmonia. Desejo, como sempre, queridos amigos, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos, e que Jesus, o nosso Mestre, nos proteja e abençoe, hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.